Olá vocês, meus amigos e amigas que nos acompanham pelo programa História e Cristianismo em todas as nossas redes sociais. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os elementos históricos da Quaresma. A palavra Quaresma vem do latim quadragésima, que significa para a igreja os 40 dias em que Jesus Cristo passou no deserto, sendo tentado pelo diabo antes de iniciar a sua missão. O número 40 ele é bastante simbólico tanto na parte do judaísmo quanto na parte do cristianismo. Para o judaísmo, representa aí os 40 dias de chuva que gerou o dilúvio. Representa ainda os 40 dias em que Moisés passou na região aí do Monte Horebe para receber as tábuas da lei de Deus. Representa os 40 anos em que o povo de Deus caminhou antes de entrar na Terra Santa. Representa ainda os 40 anos de paz que esse mesmo povo viveu no deserto. Representa ainda os 40 dias em que o profeta Elias levou até chegar ao Monte Horebe. Podemos ainda lembrar os 40 dias de penitência que a população de Nínive fez para poder receber a penitência de Deus na época do profeta Jonas. 40 também é um número bastante simbólico para o cristianismo. Vamos lembrar aqui que 40 dias foi o período em que Maria teve que esperar para apresentar Jesus ao templo. Isso fazia parte da cultura judaica. 40 dias ainda foi o período que Jesus passou na terra antes da sua ascensão aos céus. E 40 dias, como nós já abordamos, foi o período em que ele passou no deserto, sendo tentado pelo diabo, segundo a tradição cristã. Veja bem que 40 sempre é um tempo de espera para algo maior, para algo melhor. E a igreja cristã, principalmente de tradição romana, mas também a de tradição oriental, ela usa esse tempo quaresmal para que a pessoa se prepare para o encontro com Deus, aqui na terra de forma temporal, mas depois também um encontro definitivo com esse mesmo Deus. É um tempo que a igreja pede, portanto, que as pessoas façam jejum, oração e caridade através do símbolo da esmola. O importante então para nós hoje é tentar entender quando que essa quaresma começou historicamente. Se nós observarmos, é difícil você detectar nos primórdios do cristianismo uma ideia de quaresma de forma muito clara. Embora o Papa Leão Magno, no século IV, fala que essa prática da quaresma já estava presente entre os apóstolos, o que é difícil essa confirmação. Nós sabemos que no século II, principalmente através de Santo Irineu, um bispo da cidade de León, numa carta que ele escreve ao Papa Vítor, o Irineu ele já fala aí de que se guardava no Oriente pelo menos uma semana de preparação para a Páscoa. O ponto central então para entender a Quaresma é a Páscoa, essa melhor preparação para a Páscoa. E para a chegada dessa Páscoa, nós sabemos que no século II já se fazia um jejum na sexta-feira e no sábado santo. Por quê? Porque no sábado santo era o dia que os catecúmenos entravam para o cristianismo através dos ritos do batismo, crisma e eucaristia. Então, no primeiro momento, a quaresma não tem um sentido penitencial, mas de preparação para esses catecúmenos receber de forma mais eficaz esses três ritos. A partir do século III, nós já temos aí uma indicação que a igreja de Alexandria ela fazia uma preparação para a Páscoa já de uma semana, então no século III. Agora, no século IV, nós já vamos ter então já essa extensão da Páscoa para primeiro 3 semanas, depois até 6 semanas ou 6 domingos antes da Páscoa. A primeira indicação da quaresma de forma muito clara foi no Concílio de Nicéia, no ano de 325, aonde no Cano V fala da quaresma. E depois, em 331, o bispo chamado Serapião já fala que essa prática da quaresma é muito comum no seu tempo, tanto no Ocidente como no Oriente. Portanto, no século IV, no Oriente especificamente no princípio, e depois no Ocidente no final, nós já temos aí essas 6 semanas de preparação para a Páscoa. Por que da mudança? Porque com a paz de Constantino, chamada paz constantiniana no século IV,
os cristãos se viram com a necessidade de uma melhor preparação para esse momento tão rico que era a Páscoa. E nesse momento, então, nós temos uma modificação daquele jejum em preparação para a recepção dos primeiros ritos para uma preparação penitencial. Eram 40 dias que os penitentes, aquelas pessoas que estavam em situação de pecado, e eles tinham que fazer uma longa penitência, fazia geralmente aí 40 dias, até receber na quinta-feira santa o perdão da igreja. Então no século IV é esse marco da quaresma, enquanto aí 6 semanas antes da Páscoa. Portanto, a quaresma começava no primeiro domingo, tá? E se estendia até aí o sábado santo. Contudo, como no domingo não se podia fazer jejum, a igreja ela antecipou, pelo menos a igreja do Ocidente, antecipou a quaresma para a quarta-feira antecedente a esse primeiro domingo de preparação. E aí sim começou a colocar a cinza nas cabeças dos penitentes, lembrando que a cinza é um costume judaico. Quando a população judaica estava em situação de pecado, eles jogavam cinzas sobre o seu corpo, para lembrar aquele texto de Gênesis que fala que nós somos pó e ao pó nós vamos voltar. E depois a igreja estende essa cinza para todos os cristãos, não apenas para os penitentes. Se você tirar os 6 domingos que não se pode fazer jejum, porque domingo é dia de alegria para a igreja, dia da ressurreição de Cristo, nós teríamos aí apenas 36 dias de penitência. Portanto, foi necessário acrescentar mais 4, que por isso nós recuamos aí a preparação para a quarta-feira de cinza, dando 40 dias de jejum, aí excluindo os domingos. Até o Vaticano II, que aconteceu entre 1962 a 1965, a quaresma ela terminava então no sábado santo. Contudo, o Vaticano II ele vai tirar o sábado santo, a sexta-feira santa e também parte da quinta-feira santa como apenas tríduo para a Páscoa. Então a Páscoa no Ocidente começa na quarta-feira de cinzas e vai até aí a quinta-feira santa, antes da missa, em preparação ao tríduo pascal. Já o rito ambrosiano da Igreja de Milão, eles não reconhecem a quarta-feira de cinza e começa a Páscoa no domingo, que é o próximo domingo subsequente à quarta-feira de cinzas. Existe também, isso é uma prática dos mosteiros e que algumas igrejas ainda observam, de estender um pouco mais a Páscoa, retrocedendo ela para 17 dias anterior à quarta-feira de cinza, como melhor preparação para esse momento tão rico que é o momento da Páscoa. Um dado interessante foi Santo Agostinho, que reconhece já aí no início do século V, que a igreja ela começa essa quaresma aí 6 domingos antes da preparação da Páscoa. É isso aí, nós vamos ficando por aqui e logo nós teremos outro vídeo aí abordando algum tema sobre a história do cristianismo. Um abraço, até lá!